Olá, alunos! Eu sou a professora Elaine, de Biologia, e hoje vou fazer com vocês a resolução das atividades do PET referente à quarta semana, PET 3. Vamos lá? Várias substâncias atravessam a membrana plasmática e, com isso, garante que a célula receba a substância necessária para seu funcionamento e elimine produtos para o meio externo. Em alguns casos, o transporte ocorre de maneira passiva, porém, em outros, o transporte é ativo. O transporte ativo caracteriza-se, meninos, a maior característica do meu transporte ativo é a passagem de substâncias através da membrana plasmática contra o gradiente de concentração. Isso quer dizer que eu tenho da região de menor concentração para a de maior concentração. Então, letra A. Por ocorrer a favor do gradiente de concentração? Por ocorrer sem gasto de energia? Por envolver gasto de energia? Por depender do gradiente de concentração? Ou por não ocorrer em células animais? Minha resposta correta é a letra C, por envolver gasto energético, como eu já mencionei anteriormente. Vamos para a próxima questão? O meio iônico intracelular, isto é, a composição de íons e água no interior das células, é completamente diferente do meio extracelular. Por exemplo, o íon sódio é cerca de 14 vezes mais abundante no meio extracelular do que dentro da célula. Com o íon potássio, dá-se o inverso. É cerca de 56 vezes mais abundante no espaço intracelular do que fora da célula. O íon cálcio, por sua vez, é cerca de 50.000 vezes mais concentrado numa fibra muscular que no meio extracelular que rodeia. Ciência Hoje, volume 4. A diferença da concentração dos íons potássio e cálcio nos meios intracelular e extracelular é mantida por A. Endocitose, B. Osmose, C. Fagocitose, D. Difusão facilitada ou E. Transporte ativo. Vamos recordar uma coisinha aqui, moçada. Quando eu tenho uma fagocitose, ela é realizada por células para obtenção de alimento ou, às vezes, também para defesa contra alguns corpos estranhos. Quando eu tenho a minha presença de endocitose, é para nutrição daquele micro-organismo, muito semelhante à fagocitose. Na osmose, eu tenho a passagem de um solvente, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado daquele soluto. E na minha difusão facilitada, eu tenho a passagem de substâncias através da membrana com auxílio de uma proteína. Então, no caso do meu transporte ativo, é ele que vai fazer esta concentração dos meios intracelular e extracelular. Ela vai ser mantida pelo meu transporte ativo. Então, a minha questão correta é a letra E, onde eu tenho uma passagem de substância através da minha membrana plasmática, contra o meu gradiente de concentração, ou seja, eu tenho minha menor concentração para a minha maior concentração, que é o que diz o meu enunciado da questão. Ok? Próxima questão. Leia a tirinha. No primeiro quadro, eu tenho: a ameba gigante desliza pelo chão da cozinha. Segundo quadro: através de um pseudópodo citoplasmático, o protozoário absorve um pacote de biscoito de aveia. Quadrinho 3, crach, crach, e a mãe olhando. Quadrinho 4,
A mãe, bela tentativa. Agora devolve. Qual é o processo celular realizado pela ameba, que está retratada na tirinha? Então, gente, o processo que eu tenho presente ali na minha tirinha, que na verdade é a criança se fantasiando de uma ameba para poder comer um pacote de biscoito, é o meu processo de fagocitose. B. A que reino pertence os protozoários? Cite duas características típicas dos seres pertencentes a esse grupo taxonômico. Então, moçada, o reino que compreende os protistas, ou na verdade o reino que compreende os protozoários, é o reino protista. E eu citei aqui para vocês mais que duas características, né? Vocês coloquem apenas duas, mas nós temos uma das características, a locomoção por pseudópodes, né? Que a própria tirinha, ele fala na tirinha, né? São geralmente de vida livre e natante, alimentação por fagocitose, o corpo é formado por protoplasma, né, que é aquela substância gelatinosa, a reprodução dessas amebas são assexuada, né, que é por bipartição. Então, nós temos mais que apenas duas características, e temos, na verdade, diversas características, né, até mais do que eu coloquei. Mas, para poder vocês pegarem várias características, né, ou escolherem duas, coloquei algumas aí para vocês. Próxima, os envoltórios contendo quitina, sílica e celulose encontrados respectivamente nas células celulares de fungos, diatomáceas e células vegetais. A. Impede a osmose quando a célula se encontra em meio hipotônico. B. Controlam a saída de água quando a célula se encontra em meio hipertônico. C. Seleciona as partículas minerais que devem ser absorvidas em meio hipertônico. Ou D. Impede a lise osmótica quando a célula se encontra em meio hipotônico. Então, a alternativa correta nesta questão, D, impede a lise osmótica quando a célula se encontra em meio hipotônico. Ao estudar para o vestibular, um candidato percebeu que ainda tinha dúvidas em relação aos processos de difusão simples, transporte passivo facilitado e transporte ativo através da membrana plasmática, e pediu ajuda para outro vestibulando. Este utilizou a figura abaixo para explicar os processos. Para testar se o colega havia compreendido, indicou os processos como A, B e C e solicitou a ele que os associassem a 3 exemplos. Os exemplos foram: 1. Transporte iônico nas células nervosas. 2. Passagem de oxigênio pelas brancas de um peixe. 3. Passagem de glicose para o interior das células do corpo humano. Então, olhando ali a minha figura, eu tenho a minha bicamada, minha membrana plasmática, minha bicamada de membranas, tenho em A, B e C. Tenho ali também a presença da minha proteína carregadora, tenho ali a liberação de energia, mas vamos já para as atividades logo à frente. Eu coloquei o desenho para vocês darem uma olhada. Então, na letra A, indique as associações que o candidato deve ter feito corretamente. Explique em que cada um dos processos difere em relação aos outros. Então, em A, moçada, eu tenho minha difusão simples, né, que é a substância que passa pela bicamada lipídica, né? Em B, eu tenho a minha difusão facilitada, que é o meu transporte passivo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado.
E tenho em C, meu transporte ativo, em que a substância passa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, exigindo gasto de energia. B. Em seguida, o candidato perguntou por que o alface que sobrou do almoço e tinha sido temperado com sal tinha murchado tão rapidamente. Que explicação correta o colega apresentou? Essa é uma questão que já foi até tratada anteriormente. A presença dos temperos que estão contidos no alface faz com que o mesmo perda água através do processo de osmose, que é o transporte passivo em que não há gasto energético. Então, moçada, esta foi a resolução do PET 3 da semana 4 do primeiro ano. Breve teremos mais respostas do PET. Aguarde!